A Segunda Guerra Mundial foi muito além de um conflito entre europeus, norte-americanos e soviéticos. Foi de fato um conflito global. A participação do Japão nos combates é lembrada especialmente pelo ataque em Pearl Harbor, os seus pilotos kamikazes e, claro, pelo ataque sofrido já nas etapas decisivas da guerra que devastaram as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Mas saiba que a participação do país nipônico foi muito maior do que isso. E hoje vamos conhecer o que aconteceu com os soldados japoneses após a Segunda Guerra Mundial. E fique até o final, hein? Porque o que aconteceu depois das explosões em Hiroshima e Nagasaki vai te deixar chocado. A mensagem do imperador Hirohito. No dia 15 de agosto de 1945, todas as rádios do Japão transmitiram ao mesmo tempo uma mensagem do imperador Hirohito. Os habitantes da nação aguardavam aquelas palavras com muita impaciência e também temiam muito o significado que elas poderiam trazer. E por que toda essa tensão? Bom, dias antes dessa mensagem, os Estados Unidos haviam bombardeado as cidades de Hiroshima e Nagasaki com armamento nuclear. Centenas de milhares de japoneses deixaram as suas vidas por conta das explosões. O nível e o rastro de destruição eram simplesmente inimagináveis. A partir daquele momento, o futuro do Japão estava em jogo, já que se o imperador do país anunciava que a luta continuaria, a população geral sabia que o caos e a destruição causadas pelos norte-americanos seria ainda maior. Provavelmente eles iriam varrer a nação nipônica em uma questão de horas. Entretanto, o pronunciamento de Hirohito foi bastante energético. Ele disse o seguinte: a guerra durou quase 4 anos. Embora tenhamos dado o melhor de nossa parte, a situação avançou para nos deixar em desvantagem. As tendências do mundo se voltaram contra o Japão. Por outro lado, o inimigo empregou uma nova e cruel bomba com um poder de dano incalculável que reivindicou muitas vidas inocentes. Se continuarmos lutando, o resultado não será apenas o colapso da nossa nação, mas também a extinção da raça humana. A rendição do Japão trouxe paz? O pronunciamento feito pelo imperador foi uma maneira incisiva de anunciar a rendição incondicional da nação oriental. Os milhões de militares que haviam sido mobilizados para o combate poderiam abandonar as armas e voltar para casa, certo? Sim, eles puderam abandonar os combates da guerra, mas isso não quis dizer que a paz iria chegar em suas vidas. A verdade é que esses soldados viveram um verdadeiro inferno ao voltarem para os seus lares. Primeiro precisamos olhar de forma mais atenta para o conflito que envolveu o Japão. Por que o Japão entrou na Segunda Guerra Mundial? Entender a mentalidade que fez o Japão entrar na Segunda Guerra Mundial é muito mais complexa do que parece. Estamos falando de um país que naquele período era totalmente militarizado e tinha uma mentalidade de expansão imperialista, assim como fizeram na Primeira Guerra Mundial, quando aproveitaram os conflitos globais para aumentar a sua esfera de influência no território chinês, por exemplo. O conflito na Segunda Guerra Mundial para os nipônicos era inevitável. Ele andava junto com essa ideia de expansionismo visualizado pelo então primeiro-ministro Hideki Tojo, patrocinado ou pelo menos aprovado pelo imperador Hirohito. Na visão dos estrategistas do Japão, o grande empecilho para essa expansão eram justamente os norte-americanos, já que os Estados Unidos possuíam uma gigantesca presença militar no Oceano Pacífico. O conhecido ataque à base naval americana de Pearl Harbor, feito pelos japoneses, entretanto, só aconteceu em 1941, mais de um ano após o Pacto Tripartite ter sido assinado, formalizando o que ficaria conhecido como o Eixo, que contava com a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão, claro. A aliança entre Japão e Alemanha, porém, veio bem antes desse tratado. Eles já haviam assinado o Pacto Anticomiter, também chamado de Anti-Internacional Comunista, em novembro de 1936. A ideia dos japoneses em atacar as tropas americanas também visava inibir ou expulsar a influência deles em locais do continente asiático, por exemplo, lá nas Filipinas, onde existiam diversas bases norte-americanas. Como estava o cenário japonês pré-Segunda Guerra Mundial? Bem antes de considerar atacar as bases norte-americanas, os japoneses já estavam vivendo outros conflitos marcantes, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial. E podemos citar, por exemplo, a Primeira Guerra Sino-Japonesa, envolvendo a conquista da Península da Coreia, que naquele momento pertencia à China. Isso ocorreu entre 1894 e 1895. E também a Guerra Russo-Japonesa, envolvendo a conquista da Manchúria e de Port Arthur, que era uma base naval russa localizada na China. Os conflitos foram entre 1904 e 1905.
A partir de 1933, bastante tempo após os primeiros conflitos, o Japão decidiu invadir a China outra vez, com a intenção de anexar a Manchúria de forma total e oficial. Isso resultou na Segunda Guerra Sino-Japonesa. Essa sim, acontecendo de forma simultânea à Segunda Guerra Mundial, já que foi entre 1937 e 1945. Nesse segundo conflito, as atrocidades e a brutalidade das tropas japonesas eram visíveis. Desde casos de abusos sexuais em massa contra as mulheres chinesas, até o uso de bombas biológicas em partes do território chinês. Mesmo no início do segundo conflito global, os japoneses estavam obtendo certo sucesso na expansão visada pelos oficiais, já que a Malásia e a Birmânia, por exemplo, já haviam sido conquistadas nesses primeiros anos de batalhas. As coisas começaram a dar errado de fato após a entrada dos Estados Unidos nesse conflito. E antes de seguirmos em frente, eu quero ter certeza de que você está conosco até aqui. Comente a frase: "Quero mais histórias sobre as guerras". É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo e ainda poderá ser fixado nos comentários, demonstrando a sua presença. Como os militares japoneses se sentiram? Os japoneses e as tropas dos aliados ficaram em combates durante 3 anos e 8 meses. Nesse período de batalhas incessantes, o Oceano Pacífico ficou manchado de sangue enquanto os horrores da guerra assombravam o continente asiático. Como falamos anteriormente, em agosto de 1945, após os japoneses e o mundo terem se assustado com os lançamentos das bombas atômicas por parte dos Estados Unidos, o imperador Hirohito anunciou a capitulação do país através de uma mensagem no rádio. Obviamente, esse comunicado não chegou para todos os soldados que estavam em campo de batalha. Muitos militares estavam mobilizados em todos os arredores do continente asiático. Eles se viam cercados por seus inimigos e com possibilidades quase nulas de comunicação com seus superiores. A mensagem do monarca Hirohito foi interpretada como ambígua por grande parte dos militares que a receberam. Eles se sentiram decepcionados por terem falhado mesmo com todos os seus esforços, mas ao mesmo tempo eles estavam aliviados, já que o massacre seria interrompido. Hitler e Mussolini, os outros 2 líderes dos países do eixo, já estavam mortos. A Alemanha e a Itália já estavam impedidos de seguir lutando contra os aliados. Se os japoneses seguissem lutando, com certeza seria um massacre. Mas afinal, o que aconteceu no Japão após a guerra, hein? Bom, entre os anos de 1945 e 1952, o Japão esteve ocupado pelos norte-americanos, que ficaram administrando a nação oriental como uma espécie de colônia, inserindo até mesmo um governo fantoche à frente do Estado. Então, quando os soldados voltaram para suas casas, o país não era mais aquele que eles haviam deixado para lutar. Tudo o que eles conheciam tinha mudado completamente. O Japão deixou de ser um país independente, além da propaganda imperial ter demonstrado constantemente que não existia nada mais desonroso que a derrota e que um homem de verdade deveria morrer no campo de batalha, ou, como era cultural entre os japoneses, tirar a própria vida antes de cogitar se render ao inimigo. Muitos soldados japoneses que retornaram para casa, por exemplo, decidiram esconder de suas famílias que haviam sido capturados pelos aliados e se tornaram prisioneiros durante a guerra. Como os soldados japoneses foram recebidos? Ao contrário do que aconteceu nos países aliados, isto é, aqueles que receberam os veteranos de combate como heróis que salvaram o mundo, a população civil do Japão recebeu seus soldados como párias. Eles foram tratados como covardes, que não conseguiram fazer o suficiente para honrar e garantir que a glória do império fosse mantida. Nem mesmo o governo do país tratou esses homens que lutaram pela nação de uma forma honrosa. Eles acabaram sendo alojados em alguns barracões que ficavam em quartéis localizados nas áreas portuárias. Nesses ambientes, eles ainda tinham de enfrentar o frio e a fome. As autoridades japonesas chegaram a obrigar esses militares a entregar as notas e moedas de dinheiro estrangeiro que eles haviam obtido durante os conflitos. Mas eles receberam uma moeda japonesa em troca, no caso, os ienes. Ainda assim, o dinheiro japonês estava extremamente desvalorizado naquele momento, até por conta do forte impacto econômico causado pelo pós-guerra. Os militares que regressaram ainda receberam algumas rações alimentares e passagens de trem. Assim, eles foram autorizados a voltar para suas cidades e também aldeias natais. Qual era a situação desses veteranos? Como já era de se esperar, muitos desses militares veteranos voltaram incapacitados por conta de ferimentos adquiridos em combate. Alguns perderam braços, pernas e outros machucados profundos que prejudicaram seus movimentos e até a sequência de suas vidas.
Além de todos os hematomas, ainda temos que destacar os traumas psicológicos, que afetaram essas pessoas. Esses danos acompanharam os veteranos de forma tão violenta quanto os ferimentos físicos. Para um homem, não havia nada mais traumatizante e danoso do que ver os seus camaradas sendo baleados por balas inimigas ou pelo fogo causado pela artilharia. Era ainda mais traumatizante ter que abandoná-los no chão sem poder fazer nada. Eles também tiveram muitas dificuldades para conseguir novos empregos após o retorno. O governo até tentou solucionar isso, colocando os veteranos para trabalhar nas construções de obras públicas no Japão. O objetivo principal era reconstruir a nação que havia sido totalmente destruída por conta da guerra. Nem todos puderam voltar para casa de imediato. Também é importante lembrarmos que nem todos os japoneses que estavam nas batalhas puderam voltar imediatamente após os anúncios de rendição. Boa parte dos soldados que estavam no território da Manchúria foram tomados como prisioneiros de guerra pela União Soviética e foram levados para campos de concentração. Lá eles viviam uma vida bastante complicada e sob um regime muito severo. O processo era bem complicado, viu? Stalin ordenou que todos os bens dos militares capturados fossem retirados e que eles só permanecessem com seus uniformes. Em sequência, todos eles eram colocados em trens e enviados para centros de detenção, que ficavam localizados na extremamente fria região da Sibéria. Rapidamente, os japoneses que ficaram aprisionados ali esqueceram o que era o calor. Obviamente, centenas deles acabaram falecendo por conta do cruel inverno russo. Não existia sistema de calefação ou qualquer outro método tecnológico para aquecê-los. Então, para que pudessem sobreviver, era necessário que dormissem juntos e um sobre o outro. Esse era o único jeito de escapar do terrível destino da morte por hipotermia. A União Soviética considerava fundamental que os soldados japoneses pagassem pelos danos causados. Por isso, os prisioneiros de guerra foram colocados nesses campos e tiveram de realizar trabalhos forçados, como, por exemplo, reparar estradas, ocupando cargos para auxiliar nas fábricas e até trabalhando como lenhadores. Para Stalin, o importante é que eles contribuíssem de alguma forma com a reconstrução da União Soviética. Os prisioneiros foram resgatados? As autoridades japonesas chegaram a negociar o resgate e o retorno de prisioneiros, mas nem sempre eles conseguiam obter sucesso. Quando isso era alcançado, aqueles japoneses que eram liberados e, consequentemente, retornavam para casa, geralmente eram inseridos nas atividades industriais nacionais, ou até mesmo no setor agrícola. As suas vidas, entretanto, após esse retorno, não se tornaram tão simples, já que os traumas e os problemas de saúde adquiridos eram visíveis e influenciaram muito na recuperação. Julgamentos no Japão. Assim como ocorreu na Alemanha pós-guerra, mais especificamente nos julgamentos de Nuremberg, os líderes japoneses que haviam sido responsáveis por liderar os conflitos bélicos protagonizados pela nação também foram julgados. Essa foi uma condição imposta pelos Estados Unidos após a rendição dos japoneses. Sendo assim, 28 oficiais importantes do país nipônico foram capturados, presos e levados para o estande onde deveriam testemunhar pelos crimes de guerra que haviam sido cometidos pelo exército. Um dos líderes julgados foi o ex-primeiro-ministro do Japão, Hideki Tojo, que após saber que seria preso, preferiu apontar uma pistola para o próprio coração e disparar. Acredite se quiser, mas ele sobreviveu à sua tentativa de suicídio. Os médicos americanos conseguiram salvar sua vida a tempo. Como ficou o cenário para o imperador Hirohito e as outras lideranças japonesas? O imperador, que era a grande figura de liderança do Japão naquele período, de certa forma conseguiu evitar e afastar todas as responsabilidades relacionadas à guerra, conseguindo inclusive manter a sua reputação a salvo. Ainda assim, o peso total do fracasso da guerra caiu entre os oficiais que lideravam o exército japonês, especialmente sobre Hideki Tojo. Ele foi condenado à morte por enforcamento no dia 23 de dezembro de 1948. Tojo até fez um pedido para que, ao invés de enforcamento, a sua morte fosse através de um pelotão de fuzilamento, como costumava ser comum entre pessoas de sua patente. Entretanto, o pedido foi negado e ele foi executado como um criminoso comum. Outros 6 dos principais líderes militares do Japão na época tiveram o mesmo destino de Tojo. O restante dessas figuras de força hierárquica foram presas. Uma nova era começou no Japão. Após todos esses episódios, o Japão começava uma nova era. Afinal, o conflito terminou de forma desastrosa. O país estava em ruínas.
Além disso, todas as lutas e sacrifícios dos veteranos de guerra haviam sido ignorados e desprezados pela população e pelo próprio governo japonês. A outrora forte nação asiática tinha um desafio bastante complicado pela frente. Além de reconstruir a infraestrutura do país, eles tinham a dura missão de recuperar a economia do Japão e restaurar a honra e o orgulho nacional. O papel dos Estados Unidos na reconstrução do Japão. Bom, como já foi dito, os Estados Unidos ficaram sendo os principais responsáveis pelo território japonês e tiveram uma participação fundamental no chamado Milagre Econômico Japonês. Período esse que abrangeu principalmente as décadas de 1950, 60 e 70. Nesse processo de restabelecimento, tivemos, por exemplo, o Plano Dodge sendo colocado em prática, onde o Japão passou por uma reforma agrária, por medidas de contenção de inflação e teve ainda a desmilitarização da indústria e a promoção do livre comércio. As reformas políticas também aconteceram. A nação estabeleceu uma nova Constituição ainda em 1947. Foi uma maneira de desmilitarizar o país, estabelecer um sistema parlamentar organizado e garantir direitos individuais e uma maior liberdade para a população civil. O processo de desmilitarização foi de fato importante. O Japão foi proibido de manter forças armadas ofensivas, justamente pelo que havia acontecido durante a guerra. Os maiores investimentos do país asiático durante os anos seguintes foram concentrados na infraestrutura e também na educação. Até hoje, o Japão é extremamente elogiado pelas construções. As ferrovias, rodovias, portos e outras instalações são extremamente bem desenvolvidas e trabalhadas. A educação e a pesquisa também são áreas que contribuíram muito para a recuperação da nação. Hoje falamos do Japão como uma potência tecnológica e econômica. O impacto das bombas em Hiroshima e Nagasaki. Obviamente, os impactos da Segunda Guerra Mundial no Japão vão muito além da destruição de rodovias, ferrovias e do caos econômico. O número de mortos em território asiático foi simplesmente gigantesco. Para efeitos de comparação, somente em Hiroshima foram cerca de 70 mil mortos instantaneamente por conta da explosão, enquanto que Nagasaki teve mais de 40 mil vidas ceifadas pelo outro lançamento. Se contarmos todas as baixas do Japão, incluindo as contas em combate, foram cerca de 2,5 milhões de mortes. Se considerarmos que a população do país estava entre 70 e 60 milhões de habitantes naquele período, vemos que o impacto foi de fato muito grande. A aliança com os Estados Unidos. A aliança com os Estados Unidos dura até os dias de hoje. A nação norte-americana tem forte presença militar no território japonês, além de um forte apoio econômico entre indústrias dos dois países. Obviamente, esse auxílio e parceria não aconteceu sem motivos. Os estadunidenses sempre tiveram grande preocupação com a influência da União Soviética em outras nações asiáticas durante o período da Guerra Fria. De certa forma, os norte-americanos exerceram uma forte influência no Japão para evitar que outros agentes fizessem isso antes. Muito bem, e você? Já tinha ouvido falar sobre o destino dos militares japoneses? O que você achou da história, hein? Comente! E assim, chegamos ao final do vídeo de hoje. Não esqueça de mostrar o seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo logo abaixo, hein? Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Até a próxima! Ah, agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações.